querido, nosso Deus amado, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Como sempre, nós vamos dizer essa frase. Como sempre, o nosso coração está cheio de alegria em sabermos que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o dono de toda a sabedoria. E o Senhor está em todos os cantos. E o Senhor sempre observa as nossas atitudes. O Senhor sempre monitora, acompanha aquilo que nós estamos fazendo e nos dando sempre a oportunidade de errar para aprender, para acertar lá na frente. Muitas vezes as pessoas não entendem a realidade da nossa natureza humana. Como eu digo sempre, nós não somos perfeitos, não estamos em busca da perfeição. Inclusive, essa palavra perfeccionismo é uma das palavras que eu não uso, que eu abomino da minha vida, abomino do meu dicionário, porque simplesmente uma pessoa que se diz perfeita demais, ela se torna arrogante, ela se torna soberba. E isso nós não queremos. Já bastam as pessoas que se tornam as rainhas, os reis daqueles terrenos que nem são delas. O Senhor não deu nenhuma autoridade para essas pessoas agirem dessa forma. E assim nós estamos, como servos humildes, pequenos e humilhados, assim como o meu nome quer dizer. Paulo, que era um homem chamado Saulo, que era arrogante, que era sábio, se tornou humilde, porque se tornou um servo do Senhor. E assim nós estamos, meu Deus. Estamos nessa condição de filhos, de aprendizes, estamos sempre em treinamento. E que precisamos entender as oportunidades que chegam para errar e acertar. Mais uma vez, Senhor, como sempre, eu te peço por aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão passando por um momento de dificuldade em todos os sentidos. Que o Senhor possa descer ali com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa determinar a solução daqueles problemas no momento exato. Que elas possam aprender a maturidade e a realidade dos erros e dos acertos. Obrigado por tudo, Senhor. Toma a nossa frente. Que o Senhor, antes de qualquer coisa, já tem chegado e já tem arrumado o terreno para todos nós. Assim eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Eu disse para vocês que eu ia fazer o domínio do De Olho com Você e agora estamos com o domínio prontinho. Bom dia, povo do Kawai, bom dia, povo da transmissão. Agora é o seguinte, viu? Abre.ai/De Olho com Você. Quando você abrir, vai clicar na imagem e já cai direto aqui na nossa tela. Eita, lele. Pois é, minha gente. Obrigado por você também que está nas plataformas digitais. E mais ainda, você que está no rádio. Meio-dia, hora do almoço, estamos juntos. Rádio Igaraçu 87,5. A rádio do meu, do seu, do nosso coração. E também agora tem um site novo da Igaraçu. Tem um montão de coisas boas lá, viu? Então, é o abre.ai/Igaraçu FM. Combinado? Aí você já entra, vai ver lá o que tem. Tem galeria de fotos, tem história da rádio, tem um monte de coisa lá que nós estamos colocando. Nós estamos ainda, vamos dizer assim, 97% de site pronto, viu? A gente está concluindo a obra ainda. E você que está na Rádio Vitória do Recife também, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026, programa de número 118. Pois é, rapaz, vamos para a curiosidade da Copa, mulher. O Brasil foi para fora, né? Se preocupou com o Rayane. E aí o resultado, mulher. Não era para ter se preocupado com o Rayane. Pois é. A Copa de 2026 conta com 4 seleções estreantes: Curaçao, Uzbequistão, Jordânia e Cabo Verde. E a história de Cabo Verde, ela parece história de filme.
Sabe de série da Netflix? Pois é. O zagueiro Roberto Pico Lopes, ele nasceu na Irlanda, mas só descobriu que poderia jogar pela seleção africana, terra do seu pai, após receber uma mensagem diga onde. Pois é, ele recebeu uma mensagem do técnico da seleção pelo LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social específica só para emprego, só para empreendedores. E ele chegou assim, né, a dizer, não, é conversa. Mas ele achou que era um spam. Hoje está em campo disputando o Mundial. Já pensou, rapaz? Que coisa, né? Então não despreze o LinkedIn, pelo amor de Deus. Viu? Tem um lá que é spam, a gente sabe. Mas tem outros que não são. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? É a mãe da Tiziane, a sogra do Trali e a garota de Ipanema. As três. Eu estou falando de Heloísa Eneida Paz Pinto Mendes Pinheiro. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1943. Ela foi a inspiração de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, para ser a garota de Ipanema. Eu estou falando de Elô Pinheiro. Viu? Então, feliz aniversário para Elô Pinheiro. Nem parece que a mulher tá velha, rapaz. Pensa numa mulher cuidada. Então, você também que está fazendo aniversário igual Elô Pinheiro, também receba os nossos sinceros votos de feliz aniversário, viu? Não se esqueça disso. E vamos embora. Será que chove hoje, gente? Eu acho que tem uma notícia boa aqui sobre o tempo, viu? Vamos saber. Pois é, vamos ver aí como fica o tempo hoje. Rapaz, eu nunca vi uma palavra única que define tanta coisa. Claro que é uma palavra única. Pois é, hoje a previsão dos tempos aqui, como a gente sempre começa falando sobre a intensidade dos ventos, hoje estamos na intensidade fraca. A umidade máxima do ar hoje está prevista para 90% e a mínima 55%. Temperatura mínima 21 graus e a máxima em 29. Neste momento em que o programa está sendo transmitido, estamos aí aos 23 graus. E atenção! Hoje a previsão é de tempo claro o dia inteiro. É o Instituto Nacional de Meteorologia quem está afirmando esta tese. Vamos ver se vai ser assim o tempo todo mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe que tem os imprevistos. Nós trazemos a previsão do tempo, mas sempre tem os tais dos imprevistos. Então, lembrando sempre, a informação do tempo é repassada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Pois é, e vamos aí às manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira. Gente, você acredita que eu tenho que baixar o jornal para poder enxergar? Você acredita nisso? Pois é, rapaz. Coisa de cego, né? A gente quer cego uma benção. Pois é, aliás, hoje é terça. Terça-feira, 7 de julho. Não se esqueça disso, Paulo Xavier. Você quer entrar em quarta-feira por quê? Pois é, a Espanha vence Portugal e aposenta Cristiano Ronaldo das Copas. Pois é, né? Cristiano Ronaldo e Neymar também, né? Pernambuco já aprovou 200 milhões de reais em emendas. Pois é, menino. O governo montou aqui uma força-tarefa para habilitar a maior parte dos pagamentos indicados pelos deputados estaduais antes das eleições. Rapaz, isso é perigoso, né? Sabe que a lei não vai permitir isso, né? Os desafios da ressocialização. Reconstruir vidas também é proteger a sociedade. Notícia boa, né? Vamos falar dela? Pois é. E aqui, menino que teve perna amputada após mordida de tubarão recebe alta do Hospital da Restauração. Congresso prorroga por mais 60 dias MP da chamada taxa das blusinhas. Flávio Bolsonaro adia agenda em Pernambuco e fica nos Estados Unidos. E por último, Lula envia mensagem ao Congresso temendo o uso de força pelos Estados Unidos. Me ajuda, companheiro. Pois é, né? Hoje o jornal está carregado de manchetes. Então essas são as manchetes dessa terça-feira.
Ai, Jesus, a vontade de rir é maior. Ah, meu Deus do céu. Pois é, vamos para nossa Casa dos Patrão, a novela de Venda com Duca. Meu Deus do céu. Vamos começar com o midolo de pano? Mas menino. Tem um negócio aqui que Miguel falou que eu achei uma metáfora daquelas gilmáticas, sabe? Divinérrimo, meu amor, é faraônico. Sabe o que é? É umas teses, assim, né? Que eu daqui a pouco invento as minhas também, né? Olha, o impasse sobre a vaga do Senado na chapa de Kekel ganhou um novo capítulo ontem. Miguel Coelho, o nosso popular Gueguel, afirmou que a decisão sobre quem vai ocupar a vaga cabe a ela escolher. Mas como eu já disse, né, já falei até sobre a questão aí do presidente nacional da federação, que quem toma a última palavra não é ela, é o diretório nacional. Não adianta chover no molhado, mulher. E mesmo após a federação aprovar Eduardo da Fonte como seu pré-candidato, também a Nacional negou, não aceitou essa decisão. Em entrevista à Rádio Cultura do Nordeste, ele foi questionado sobre quem deveria ter a palavra final na escolha vamos dizer assim, né? De quem vai ocupar essa vaga para a candidatura ao Senado. Sem hesitar, ele respondeu que é o governador. Só sabendo que é o diretório. É o diretório nacional quem diz a última palavra. E ainda tem a historinha da convenção. Isso, falei até igual a Sônia Abrão. Após ser questionado se a decisão não caberia à federação partidária, ele recorreu a um ditado popular que reforça seu entendimento, sua posição. Ele diz aqui: tu já viu o partido montar chapa? Eu nunca vi isso. Perdoem o palavreado, mas eu nunca vi poste mijar no cachorro. É isso que me faz rir, cara. Pois é, né? Quando a gente tem a meta, a gente dobra a meta. E quando a meta é atingida, a gente redobra a meta. Sabe as coisas da Dilma? Eu tô saudando a mandioca? Pois é. Ainda diz assim, né? Que a declaração acontece também poucos dias depois do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e cooperista da federação, confirmar oficialmente o nome de Eduardo da Fonte como pré-candidato ao Senado. Tá uma confusão da bexiga, né? Pois é, menino. Menino, tu presta atenção com quem tu casa, olha o resultado, mulher. Aí tá tendo confusão, né? Eu aprendi lá no negócio da Universal que diz assim, negócio dos casamentos, mulher. Que diz que não tem que ceder pro negócio dar certo, mulher. E aí, como é que vai ficar? Pois é, o ídolo de pano continua e continua, vamos dizer assim, né? Já naquela fase mesmo de grandes momentos, né? Tá parecendo quem ama cuida. Do mesmo jeito, né? A Pilar. Pois é, rapaz, Pilar pra mim é biscoito copeiro. Vamos falar daquele que, gente, onde ele me vê, ele faz festa. Né, que ele se lembra muito bem que eu mandei para ele um projeto de lei. Esse projeto de lei virou lei, que é o Dia da Comunicação Popular, é o trem, que é Ivan Moraes. Ivan Moraes esteve, nesta segunda, na Federação das Empresas, das Indústrias, aliás, de Pernambuco. Ele fez uma declaração voltada, aliás, durante a visita institucional ao sistema FIEP. E ele disse assim, aliás, ele foi recebido pela direção da entidade, com participação do presidente Bruno Veloso e do conselheiro emérito Ricardo Ensinger. Ah, quase que eu... né? Não, esse não é o R de Maite Proença, que também já foi presidente da associação, aliás, da federação. Ivan apresentou um pacto produtivo estruturado em 6 eixos. Emprego de qualidade, qualificação profissional, reorganização da política de incentivos e benefícios fiscais, segurança jurídica com simplificação da relação entre contribuinte e Estado, infraestrutura logística, crédito, inovação
e adensamento das cadeias produtivas e transição ecológica. Olha que coisa boa, rapaz. Pois é, nós estamos nos surpreendendo com o pessoal. Que a gente sabe, né, que esse negócio todo de LGBT, de não sei o quê, de lavar o trem, de misoginia, lavar o A, o B, o C, tudo vem do pessoal. Que coisa boa, né, saber que a gente tem um candidato. Eu pensei que ele ia falar de outras coisas. Mas aí é como se diz, né? Ivan Moraes, ele é o terceiro nome dos pré-candidatos, né? Sabendo que a gente, obedecendo a lei eleitoral, não pode falar candidato ainda, só depois da convenção dos partidos, só quando se oficializa. Mas vamos ver, né? O que é que pode acontecer. De repente, Kekel ou Johnny, né? Sabendo lá quem pode levar, né? Pois é, depois de Ralan, né, eu chamando ele de Rayane. Rayane, vai, Rayane, pega ele, Rayane. Pois é, Rayane venceu, tá vendo? Olha o resultado. Ah, mas porque o Davi ganha do gigante. Se o Davi tivesse vergonha na cara, ele tinha levado o gigante sim, né? Com certeza, tinha dado uma lapada no gigante. Não o resultado. Vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos, como sempre eu vou dizer. Nós fazemos a nossa novelinha diária todos os dias. E Gilson, rapaz, se lá nos Estados Unidos tem Trump, Gilson é o nosso doidinho que a gente ama, rapaz, o nosso sanfoneiro. Pois é, Gilson esteve junto com Flávio Bolsonaro, aliás, está com Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, na casa de Trump. Tem até um negócio aqui que depois eu vou falar no noticiário do Brasil e do mundo, que Trump está querendo intervir até na Copa. Eu sabia que isso podia acontecer. Né? Aí se, veja como são as coisas, né? Se de repente Trump fosse amigo de Lula, aí ele dava um jeito, né? Ele dizia que Rayane ia responder um processo administrativo porque levou do Brasil, né? Porque ganhou a chance do Brasil, né? Mas deixa quieto, o negócio é aqui. Gilson Machado entregou em Washington, nos Estados Unidos, um documento da Associação de Exportadores, Hortigranjeiros e Derivados do Vale São Francisco ao Departamento do Comércio americano. A iniciativa busca evitar a aplicação da tarifa dos 25%. Sabe aquela história lá, aquela confusão toda, aquele BO da bexiga? Pois é, que a gente conhece, né? O documento foi elaborado pela entidade e exatamente solicita que os produtos da região sejam excluídos das tarifas previstas na chamada seção 301, mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para impor sanções comerciais. Segundo a associação, a aplicação ninguém merece, né? Tô falando sério, cara. A aplicação, isso, agora sim. Sai o modo quinta série. Pronto, eu tô dando uma notícia séria. Certo? Senhorinha, me vergonha na sua cara. Não chamo Rayane para você. A taxa, ela prejudica a competitividade das exportações brasileiras, exatamente lá nos Estados Unidos. Durante essa agenda internacional, ele também articulou apoio político à causa. E o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também participa nos Estados Unidos de uma audiência pública sobre o tema exatamente hoje. E Flávio recebeu de Gilson informações detalhadas sobre a importância econômica da fruticultura do Vale do São Francisco. Só para você ter uma ideia aqui, segundo o Gilson, ele diz que a produção das uvas lá no São Francisco, ele gera 28 a 30 mil, você escutou o que eu disse? De 28 a 30 mil empregos formais, sendo um dos principais motores da economia de lá, do Vale do São Francisco. Então, pois é, né? Vamos rever os conceitos aí, né? Isso mesmo. Vamos criar vergonha na cara e vamos falar as verdades também, né? Pois é. Tem aqui a história do Pai Fácil, que depois eu vou falar, se der tempo, como sempre. E olha, o Partido Novo define data nas convenções e pode ser que venha surpresa por aí. Eita, Lele, a gente gosta de uma surpresa. Oh, rapaz. Pois é, a convenção estadual do Partido Novo acontece no próximo dia 21, quando oficializa sua chapa para as eleições.
Ontem, o presidente estadual da Legenda, Décio Teles, se reuniu com o deputado estadual Renato Antunes, Felipe Alecrim e Eduardice na sede do partido. Será que vão mudar a posição de Eduardice? Pelo amor de Deus. Bota esse homem para ser deputado federal, deixa ele infernizar Brasília, rapaz. Ele já tirou tanto sossego de João Campo. Pelo amor de Deus, bota esse homem para Brasília. Bota ele lá, criatura. Que aí ele vai revelar os podres lá de dentro. A gente sabe, né? A gente sabe. Não adianta passar pano, botar processo, essas coisas, né? Pois é. Inclusive até a cantora lá, da história do processo, ela continua firme e forte, viu? Gravou vídeo e tudo se defendendo. E ela tá certíssima, tá? Não tira a razão dela, independente de qualquer coisa. Segundo os integrantes do partido, o encontro teve como foco a organização da convenção e o alinhamento das estratégias para o processo eleitoral. O evento é responsável por formalizar as principais decisões da legenda para a disputa desse ano. E isso tem que acontecer com todos os partidos. As convenções, elas são regra, elas são obrigatórias. Não adianta você chegar e dizer assim, não, porque eu quero, porque Lula mandou o companheiro, e fulano tem que ser o meu candidato. Lula não tem poder para isso. É o partido que decide. Tá dando para me entender? Pois é. Inclusive, as homologações das chapas proporcionais para deputado federal e estadual. Não se falou aqui em relação a Senado. Ah, tá! Eu já ia dizer que não ia ter candidato a Senado, mas está previsto aqui uma candidatura de Carlos Santana ao Senado. Rapaz, eu tô sentindo o cheiro de pipoca no ar. Não sei por quê. Sabe o que foi que Renato Antunes disse? Afirmou que o grupo trabalha com planejamento para aumentar a atuação da sigla no Estado. O time que planeja porque quer construir Pernambuco melhor. Já o vereador Felipe Alecrim disse que o partido pretende ampliar sua presença política no Estado. E Eduardice ressaltou a atuação da legenda na capital e projetou o crescimento nas eleições estaduais. Deixa eu só lembrar para você que Eduardice, ele foi eleito com 3 mil votos. 3 mil, quase 4 mil, tá? Não foi aquela coisa, não, mas já assusta um pouquinho, né? E Humberto Costa, ele disse aqui que Lula cogitou levá-lo para o TCU durante montagem da chapa de João Campos. Mas voltou atrás, né? Ele disse que queria ser candidato ao Senado de novo, né? Tá tão bom lá no Senado, né? E olha, tem uma frase aqui do nosso pré-candidato à presidência da República, eu acompanho ele no Kauai, que é o tal do Renan Santos. E ele diz assim, né? Os maiores inimigos do Brasil são os políticos da região Nordeste. O cara, realmente, né? Ele está na unção do Jiraya e podemos dizer que em si, em tese e na realidade, ele está certíssimo. Sabe por quê? Porque os nossos políticos nordestinos, em sua grande maioria, não vamos dizer todos, eles só se preocupam em pão e circo. Sabe o tal do pão e circo? Pois é. Então, infelizmente, é algo que a gente precisa colocar para praticar mais, sabe? Como eu disse para vocês, assistam a novela O Bem Amado, não é a série. É a novela O Bem Amado. Tem todinho no YouTube. Bote lá. Odorico Paraguaçu. Pense num político nordestino que quer mandar em tudo, todo mundo. Viu? Então pronto, se liga aí. Se você assistiu O Bem Amado, você vai mudar seus conceitos. Pode ter certeza disso. Então aí amanhã a gente volta com mais uma Casa dos Patrão. Você sabe que aqui eu não boto ninguém contra ninguém. Simplesmente a gente dá notícia e pronto. Só que eu dou aquela grumetizada no assunto dos políticos, né? Inclusive teve uma moça que disse assim, né? Acho que é a Adriana Samico. Ela disse pra Vera no sábado, né? Que a política é algo muito chato que as pessoas não gostam. E ela entrou pra política porque os seguidores pediram. Engraçado isso, né? Pois é. Mas eu digo assim, a política ela precisa ser compreendida e precisa ser acompanhada. Para não usar a palavra fiscalizada,
Não é que fica muito pesado para os políticos, né? Porque senão a gente acaba virando milícia digital. É, rapaz, porque vítima qualquer um pode ser, menos eu. Pois é. Mas, como diz o popular, vida que segue. A Sapucaí é grande, o tempo ruge. E aí agora vamos dar uma olhadinha na cidade. Tem muita coisa pra gente poder falar. E olha, eu vou dizer pra você, viu? Tem uma historinha aí. Aliás, deixa eu antes passar aqui antes da historinha. Deixa eu ver aqui que eu achei muito legal nessa história aqui. Aos nossos queridos irmãos católicos, que eu tenho o maior carinho, tenho o maior respeito. Inclusive eu já fui até numa missa com uma amiga minha. O Recife recebe no próximo domingo a 4ª edição do Dia do Católico, evento que integra o calendário oficial da cidade e reúne atividades voltadas à evangelização, oração, celebração da sua fé. E a programação acontece às 10 horas da manhã no Clube Internacional do Recife com entrada gratuita. Promovido pela missão Santo Ângelus, o encontro contará com momentos de adoração, apresentações musicais e celebração da Santa Missa. Ó, meus pets, né? Aliás, meus pets não, da vizinha. Eu não tenho cachorro, já basta eu. Diz assim, né? Além da participação das famílias pastorais, movimentos e comunidades católicas. A missa de encerramento vai ser presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra. Muito bem. E viva os católicos, e viva as crenças de todo mundo, porque eu vou dizer para você, a gente precisa respeitar quem tem suas crenças. Viu? Tem esse negocinho de dizer, não, você está errado, você é com o inferno. Eu já falei sobre isso. Então, não precisa estar aqui remoendo. Mas você sabe, agora sim eu vou entrar no assunto. Por que o Recife continua alagando? Por que a gente está virando realmente, a gente está concretizando aquele apelido de Veneza brasileira? Toda vez que chove, as ruas viram lagoas, viram rios, viram tudo que você imaginar. O sentimento encontra respaldo na pesquisa Viver nas Cidades, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, divulgada no mês passado. Pela primeira vez, as enchentes e alagamentos apareceram como o principal problema ambiental, citado por 41% dos pesquisados. Na pesquisa anterior, em 2024, a principal preocupação era a população dos rios e mares, que aí era 43%. Os números revelam uma mudança de percepção dos recifenses e servem como ponto de partida para uma pergunta. Por que, apesar das décadas de obras e investimentos, o Recife continua alagando? E o prefeito deu entrevista à Vera dizendo que fez um monte de encosta. Realmente fez. Mas ainda falta. Sabendo que os investimentos da prefeitura na área de defesa civil não chegam na meta estipulada. As festas gastam mais do que a segurança do povo. Né? Ele não lembrou esse detalhe. Claro que ele não vai lembrar. Aí a resposta, segundo especialistas, vai muito além da quantidade de galerias, canais ou parques alagáveis construídos. Ela começa na forma como o território foi ocupado. Passa pelas mudanças climáticas e chega até as áreas onde nascem os rios e abastecem a região metropolitana. E exatamente a reportagem do Leia já percorreu 2 dos pontos mais afetados pelas chuvas, pelo descaso das autoridades. A comunidade Jardim Uchoa e um trecho do bairro de Afogados, e visitou os 2 parques alagáveis implantados pela prefeitura. E ouviu os moradores e uma especialista que trouxe solicitações técnicas sobre a atuação. Então aí o que acontece? Às margens do rio Tegipió, cerca de 3.000 moradores da comunidade do Jardim Uchoa convivem com um problema que atravessa gerações. A cada inverno o rio sobe, o canal das Laranjeiras perde a capacidade de vazão e a água invade as casas, tornando a rotina da população em perdas materiais e outras coisas.
Ainda diz assim: inserida na planície de inundação da bacia do rio Tegipió, uma das áreas, né, que diz assim que está exposta a alagamentos, ele diz aqui também que, como a ocupação nas áreas de várzea, a drenagem é insuficiente e o déficit histórico de saneamento básico, são esses fatores. Assim, segundo está se falando. Aí diz aqui que o Parque Alagável do Barro, inaugurado agora, recentemente, diz que o cenário encontrado pela reportagem constata com a proposta, aliás, contrasta, ou seja, não bate com a proposta de adaptação climática do equipamento. O canal que corta a comunidade transporta esgoto a céu aberto até o rio. Nas margens, o lixo acumulado, vegetação sem manutenção, passarelas improvisadas dificultam ainda mais o escoamento de água. E vamos falar dos hospitais de Kekel, né? Pois é. Aqui, ó. A casa, como é que ficou, né? Pois é, rapaz. Em dias de chuva, não conseguimos sair de casa, ficamos ilhados, a água invade as casas, chega à cintura. Eu perdi tudo na chuva de 1º de maio. Quem disse foi Leandro Santos, morador da comunidade há mais de 6 anos. Ele ainda disse mais: não é preciso um temporal de grandes proporções para que a comunidade volte a enfrentar os mesmos transtornos. E, além dos prejuízos, os alagamentos também representam um risco à saúde. A água contaminada favorece a disseminação de doenças e aumenta o contato da população com os animais peçonhentos e silvestres. Aí diz aqui, a Ruth Beatriz, que também é moradora da comunidade, ela diz: aqui é um caso sério. A água chega à cintura, aparece jacaré, cobra, tudo que você imaginar. Quem trabalha não consegue sair de casa por causa da água. E nisso, ela tem uma criança de colo e outra. E optou por não se identificar também, né, por conta do que já presenciou, né, com casos de, por exemplo, da febre do rato na comunidade. Aí já, o pessoal que mora pro lado da Avenida Recife, no último dia 17, um protesto pela demora das obras prometidas para a comunidade, exatamente aconteceu por quê? Eles aguardam uma solução definitiva, mas improvisam estratégias para reduzir os prejuízos. Levantam móveis sobre tijolos, deixam pertences na casa dos outros e monitoram a previsão do tempo antes de dormir. Imagine você. Aí, os parques alagáveis não funcionando são coisa séria. Para você que não sabe, os parques alagáveis eles vêm de países desenvolvidos. Só que aquela coisa, os países desenvolvidos do G20 para o G7, eles não pensam em só festa, em pão e circo. Eles têm uma questão de sensibilidade humana. Sabia? Tu viu se lá, por exemplo, lá na China tem a festa do São João, o Hélio Safadão canta lá na China, o Hélio Safadão ganha R$ 1,5 milhão para cantar lá na China com os chineses, lá para os Estados Unidos. Essa é a diferença, bebê. Hoje é chute rock, bebê. Entendeu? Pois é. Aí diz aqui ainda, né, que esses parques, né, eles vêm de lá de fora. E diz aqui, né, sentado num banco no parque, ao lado da esposa e a filha, Wesley Absalão, de 30 anos, aproveita a manhã de sol quando conversa com a reportagem. Para ele, o equipamento trouxe melhorias para a vizinhança, embora ainda esteja longe de resolver o problema. Claro, né? Claro, lógico e evidente. Além da retenção de água, ele destaca a transformação urbana da área. Antes era degradada e hoje é utilizada para caminhadas e lazer. A poucos metros dali, porém, a percepção é diferente. No Jardim Uchoa, onde a gente começou, moradores afirmam que o parque pouco mudou a realidade das famílias. E daí é aquela história, né? Pergunta-se lá perto da casa do prefeito, alaga. E olha que tem uma margem aqui enorme, né? Uma vazão enorme de água aqui, pelo que eu estou vendo nas fotos. E diz aqui que as diferenças percebidas por esses moradores, elas ajudam a explicar uma questão central. Por que algumas obras funcionam em determinados pontos, mas não conseguem impedir que a cidade continue alagando?
Quem tem essa resposta é a professora da UFPE, Josicleida Galvíncio. Ela diz assim que está muito longe da drenagem urbana, apesar de que a drenagem, macrodrenagem, eles dizem que é uma solução. É como se dizer, é um paliativo, mas não resolve o problema. Ela ainda diz aqui que o Recife recebe hoje um volume de água maior do que há algumas décadas, consequência direta da intensificação dos eventos externos provocados pelas mudanças climáticas. Então, o que é que a gente faz numa hora dessa? É aquela história. Eu te pergunto, será que as nossas cidades estão preparadas para isso? Será que Igaraçu, será que Recife, será que Olinda, Paulista, seja lá quem for, Jaboatão, está preparada para isso? Não. Nenhuma delas. Existem os paliativos. Existe, como se diz assim, vamos tentar fazer. Mas que no fundo, só chega a 10%. Porque a realidade das pessoas, essa questão de planejamento urbano, ele vem muito tarde. E ainda vou dizer para você assim, que o fato de vir muito tarde, ele deixa pessoas sofrendo. Esse é o problema. Então, a prefeitura, será que tem outro lugar para recolocar essas pessoas que moram, por exemplo, na beira do rio? Será que existe um outro local seguro para colocar essas pessoas que moram na beira dos rios, dos canais? Pois é. Será que existe uma limpeza permanente dos rios e canais? Não adianta dizer que é assim, não, porque a gente vai fazer uma limpeza hoje e outra só daqui a 3 anos. Não adianta. Nós temos, infelizmente, a natureza humana de sempre ser porco, de sempre ser sujo, de sempre descartar o nosso lixo no lugar errado. E esse lixo acaba indo para os rios. E daí esse lixo acaba, às vezes até, criando aquela crostinha lá embaixo que vai deixando o rio mais raso ainda. Deu para me entender? Pois é. Agora vamos falar de segurança pública. A região metropolitana apresentou um aumento de 86% no número de pessoas abatidas durante assaltos no primeiro semestre desse ano. E exatamente, essa não é uma informação oficial da Secretaria de Defesa Social. Inclusive, a gente trouxe aqui, né, que a SDS, ela disse que diminuiu as coisas, né? Só que bom que aqui os outros dizem que não. Inclusive, até ontem parei para escutar o bloco policial da Vera e um repórter de lá, né? Quantas pessoas foram abatidas durante esse tempo todo, né? Do dia 1º de janeiro até tal dia. Ele diz aqui que, infelizmente, tivemos 52 pessoas que foram acometidas pelos brinquedinhos que faz par, sendo 24 vidas perdidas e outras 28 feridas. Aí, ainda de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, a porcentagem do Grande Recife foi a maior do que nas outras regiões metropolitanas analisadas na pesquisa. Em 2025, 28 pessoas sofreram essas questões, né, graças a Deus, assim, não terem sido abatidas, mas sofreram ferimentos. Sendo que apenas 9 haviam ido à perda e 19 feridas. E ainda também foi apurada a informação de disparos durante as investidas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belém. E exatamente ao menos 259 pessoas foram alvejadas, né, durante as investidas nos 57 municípios analisados. O número total de pessoas que sofreram equivale a cerca de 10 vítimas por semana. Entre os atingidos, 123 perderam a vida e outros 136 ficaram feridos. E se a gente for analisar as outras situações, existe aqui um comparativo que você não vai ter paciência de ouvir. E, inclusive, ainda falando sobre a questão de segurança pública, existe aqui uma situação da tal da historinha lá do estoque de recolher.
Aí tem aquela confusão de dizer assim, não, isso é mentira, isso é conversa. Não, porque não sei o quê. Vem para a comunidade, eu já falei para tu, né? O que está acontecendo? Então, pronto. Vamos saber dessa historinha aqui, né? Do tal do toque de recolher. Onde é que está acontecendo esse negócio? Olha, uma mensagem atribuída à facção, que a gente já sabe, passou a circular na tarde dessa segunda em grupos de WhatsApp e na internet, espalhando temor entre moradores da região metropolitana. O conteúdo anunciou um suposto toque de recolher em comunidades localizadas em Recife e Olinda e faz ameaças a quem não acatar a decisão. Na imagem compartilhada, os autores orientam os moradores a evitarem problemas e alertam que quem descumprir a ordem estará sujeito, vamos dizer assim, né? Vão pagar o preço. O suposto toque de recolher seria válido entre as 10 da noite de ontem até as 5 da manhã de hoje. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, né? Já falei aqui, inclusive, tem aqui, né, as comunidades que estão envolvidas na história. Entre elas estariam o pessoal de Campo Grande, Campina de Barreto, Cajueiro, Peixinhos, tem Marezão, Ponte Preta e Ilha do Maruí. Pois é, viu? Imagine. E ainda diz aqui que, diante da circulação do conteúdo, o Leia já procurou a Polícia Civil para saber se a corporação já tinha conhecimento dessa história e se havia instaurado alguma investigação para identificar quem é responsável pela divulgação desse material. E até o momento não houve retorno da polícia sobre isso. Ai, Jesus. Eu vou dizer para você, viu? A gente está vivendo uma situação em que, vamos dizer assim, né? Acho que foi 2022, né, que teve a eleição e o pessoal lá, tudo pá, 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 comemorando a vitória de Lula, né? Eu estou com mentira? Eu estou inventando história? Eu sou do contra? Eu sou de direita? Eu sou bolsonarista? Eu sou antidemocrático? Não, eu sou realista. Sabe quando eu disse assim algumas vezes, gente, cuidado com o ralão, né? Ah, não, porque o Brasil vai ganhar, o Brasil vai levar. Ah, não, porque a gente precisa fazer isso e isso. Pois é, né? Aí, ó, as coisas acontecendo. Motoristas de vans e Toyotas interditaram um trecho da rodovia PE-95 ontem, lá em Caruaru. O protesto aconteceu nas proximidades do acesso do distrito de Malhada de Pedra e foi motivado pelo endurecimento da fiscalização sobre o transporte alternativo do município, determinado recentemente pela Justiça. A categoria, eles, vamos dizer assim, eles estão questionando a proibição da circulação de veículos que realizam esse transporte remunerado de passageiros em rotas que já são atendidas pelas linhas regulares de ônibus urbanos. Ah, rapaz, eu me lembrei agora que isso aconteceu em São Lourenço. São Lourenço da Mata, Camaragibe, né? Tinha lá os cabas das Toyota e teve uma proibição incrível lá, né? Mas também teve que se colocar mais ônibus para atender o pessoal. Segundo os motoristas, esse impedimento do trabalho ele impacta diretamente a locomoção dos caruaruenses que moram nas áreas rurais da cidade, nas quais os ônibus não chegam. Parece um negócio que está acontecendo em Igaraçu, né? E tem um ônibus que ele só vai fazer 6 viagens, 3 de manhã cedo e 3 no final da tarde, para atender, acho que 3 comunidades de Igaraçu. E diz assim, né? De acordo com eles, a intensificação das fiscalizações cumpre uma decisão judicial transitada em julgado, ainda em 2020. A medida voltou a ser executada após a Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru ingressar com uma ação para cobrar o cumprimento da ordem por parte da autarquia de mobilidade lá na cidade de Caruaru. Diante disso, o juiz Romeu Silva, patriota, determinou que a autarquia realize, no mínimo, 3 operações por semana de combate ao transporte clandestino com duração mínima de 2 horas, sujeitando os condutores flagrados às penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Eu me lembro agora do nosso querido João Paulo, ele pegou as Kombi e transformou em transporte complementar. Foi ele que fez. E sabe o que foi que a Prefeitura de Caruaru disse? Ela informou que está apenas executando a determinação expedida pela segunda vara da Fazenda Pública da comarca do município. A gestão reforçou que a proibição se restringe estritamente aos locais que já contam com o atendimento do sistema de ônibus, garantindo que os veículos alternativos continuam autorizados a operar nas localidades que ainda não dispõem do transporte público coletivo. Aí eu pergunto, cadê a lei, cadê a determinação para que cada motorista tenha isso e bote para o pessoal ver? Isso não tem, né? Pois é, deixa eu quieto. Viu? E falando sobre essas coisas, eu vou dizer para você também, né, que isso aqui vale para o noticiário nacional. Olha, tem uma coisinha aqui que eu acho interessante que a gente fale logo agora, que é em relação à juventude. Porque a gente sabe que os nossos jovens de hoje em dia, eles precisam de muita atenção, porque as coisas hoje estão acontecendo de uma forma assim muito automática, aquela coisa assim muito corrida, sabe? E diz aqui que existe uma plataforma de atendimento à saúde mental. Vamos entender como é que funciona isso aqui. Tudo bem que isso aqui deveria ser noticiário nacional, internacional, mas eu vou colocar ele aqui. Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem contar com atendimento gratuito em saúde mental por meio da plataforma Pode Falar, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Unicef. O serviço oferece escuta acolhedora, atendimento psicológico e possibilidade de permanecer anônimo durante todo o processo. A plataforma foi criada para aumentar o acesso ao cuidado em saúde mental e tem a capacidade para realizar cerca de 11 mil atendimentos por mês, o equivalente à média de 15 acolhimentos por hora. E aí, como é que funciona esse processo? O primeiro contato acontece por meio do chatbot, né? Hoje é a inteligência artificial, e apresenta conteúdos sobre saúde mental em linguagem simples. O objetivo é ajudar o jovem a compreender melhor o que está acontecendo. E também, quando identifica a necessidade de um acompanhamento mais acolhedor, o sistema encaminha a conversa para um atendimento humano, realizado por estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de psicologia, medicina e educação, sempre com supervisão de professores, porque estão em formação continuada. Então, os jovens os jovens podem acessar das 8 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sábado, o site podefalar.org.br. Podefalar.org.br, específico para os jovens, tá? De 13 a 24 anos. E aí diz assim, né? Será que esse atendimento substitui o SUS? Não. Segundo o Ministério da Saúde, a plataforma apenas ela é um complemento dos serviços oferecidos pelo sistema de saúde. E segundo a OMS, uma em cada 7 pessoas entre 10 e 19 anos vive algum transtorno mental. Depressão, ansiedade, transtornos de comportamento estão entre outras causas de incapacidade nessa faixa de idade. Porque a gente sabe, né, que existem aí pessoas que não têm um preparo mental para lidar com crianças e adolescentes e acaba deixando essas pessoas ainda mais tristes, mais aflitas e assim vai. Aquele menino que foi vítima do tubarão Impiedade recebeu alta e garante prótese com a ajuda de vaquinha. Graças a Deus, né? E tem um negocinho aqui que eu gostei de saber. A Justiça Federal nega financiamento estudantil do FIES para Sari Corte Real. Quem é essa criatura? Quem é essa criatura? Pois é, ela é aquela história de Miguel. Isso mesmo.
ela... Desculpa, gente. Pronto. Ela pediu na justiça o reconhecimento de que preenche os requisitos para receber financiamento integral pelos fiéis. É muita cara de pau, né? Muita cara de pau. Me desculpe a sinceridade. Mas foi bom ter sido negado. Principalmente pelo que aconteceu com Miguel. Né? E com a mãe dele, principalmente também. Você lembra que eu falei para vocês da história lá da Estrada do Passarinho? Pois é, rapaz. Menino do céu. Meninos, eu vi. A coisa a partir de hoje... A Estrada do Passarinho vai ser reformada. Aleluia, irmão. É isso mesmo que você está ouvindo. A partir de hoje, a Estrada do Passarinho vai sofrer intervenções. E aqui, grande parte das linhas que passam por lá, né, que existe o terminal de Passarinho. Então, agora vai ter o desvio por 2 Unidos até que a obra seja concluída, né? Até que enfim, Milera, meu Deus do céu, até que enfim essa obra da Estrada de Passarinho vai deixar de ser uma cratera. Ai, Jesus, que coisa boa. Não vou nem dar detalhe aqui, porque todos os ônibus que fazem parte do terminal de Passarinho vão ser afetados. 2 Unidos Derby, 2 Unidos Caixa d'Água Xambá, 2 Unidos Afogados e, deixa eu ver aqui, o 2 Unidos Bacurau também vão ser desviados para 2 Unidos, enquanto essa obra irá acontecer. Graças a Deus. Oh, rapaz, que maravilha. Tanto tempo para esse negócio sair. Graças a Deus, né? Pois é, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos mudar para o Brasil e o mundo, porque também, viu? O noticiário do Brasil hoje está lotado. Vamos embora. Pois é, inclusive tem uma história aqui que a gente precisa entender o negócio do tal do tarifaço. O que é que está acontecendo finalmente? Mas antes aqui, eu preciso falar de 2 assuntos, ainda bem que são só 2 manchetes. Lembra que eu falei sobre Marina e Damares? Pois é, Damares agradeceu o apoio de Marina Silva e cita admiração, dizendo, entre aspas, somos irmãs em Cristo. A senadora disse que as palavras de solidariedade a emocionaram e aqueceram seu coração. E aí, já que o assunto é Flávio Bolsonaro, a esposa dele vai entrar na campanha, já que era esperada durante a campanha eleitoral, mas ganhou urgência na situação. Pois é, rapaz, pelo amor de Deus, né? Quem diria? Agora tem que ter a operação vamos dizer assim, de urgência e emergência para tentar resolver os BO do caso de família. Sinceramente, assim, eu vou dizer que respeito a decisão da Michelle, mas foi algo desnecessário, porque se existe essa coisa de vencer o outro lado, então realmente é preciso ter o máximo possível de forças para ter uma operação eficiente. E aí vem a Michelle para dizer assim, porque você me chamou de arrogante, porque você não sei o quê. Aí é aquela história, né? A gente precisa pensar sempre olhando para frente. E a história lá dos Estados Unidos, que eu falei para vocês, né, que o Gilson e o Bolsonaro estão lá, vamos entender agora esse BO todo do tarifaço. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos realizou ontem em Washington a primeira audiência pública sobre a proposta dos Estados Unidos dos 25%. Então, o que acontece? Ao menos, segundo está dizendo aqui na matéria, 40 entidades e empresas brasileiras
e dos Estados Unidos, eles falam estaduanenses, se inscreveram para participar dessa sessão que se estende até hoje. Entre elas estão, por exemplo, as credenciadas para apresentar seus argumentos durante a audiência, tipo a CNA, o Conselho Brasileiro de Exportadores de Café, Confederação Nacional da Indústria, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, e assim vai. E exatamente eles estão previstos para participar do evento hoje. Instaurada em 15 de julho do ano passado, a análise dos Estados Unidos dos atos, políticas e práticas brasileiras se debruça sobre 6 aspectos: comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e também o desmatamento ilegal. Cada participante tem até 5 minutos para defender sua tese, já apresentados ao escritório, contra ou a favor da taxação. No final desse tempo, representantes do escritório poderão fazer perguntas adicionais que julgarem necessárias. E aí exatamente tem aquela coisa, na manifestação diplomática, o governo brasileiro pede que os Estados Unidos se abstenham de impor medidas unilaterais em virtude da investigação em curso. Que negócio é esse? Isso é insuficiente para justificar uma ação nos termos da seção 301, acrescentou o Brasil, alegando que a legislação dos Estados Unidos não autoriza ao escritório a impor medidas comerciais apenas por discordar de escolhas políticas de outro país. Soberano. Já falei sobre esse negócio de soberania nacional. Já expliquei para vocês como é que funciona. Então, simplesmente está aí, Vamos tentar convencer Donald Trump se o negócio sai ou não sai. Viu? Pois é. Ai, Jesus. Gente, eu tô achando engraçado, é um negócio que parece que a minha rinite, sei lá o que, tá querendo me pegar, mas eu não vou deixar, não. Não vou deixar. Gente, se Cristiano Ronaldo também tá indo embora, Neymar também disse que pendurou as chuteiras, Eu achei engraçado. Eu tava assistindo o jogo ontem, domingo. E achei engraçado assim, Na hora que o Neymar entrou, disse pronto. Foi pronto, vou fazer meu gol e agora dane-se. Pois é. O jogo foi tão louco, que eu tenho certeza que o Neymar pensou isso. Aí diz aqui que Neymar encerrou sua história com a amarelinha em um episódio que resume sua Copa de 2026. Total desconexão com a realidade. É isso que você ouviu. Total desconexão com a realidade. E nessa história, eu posso dizer assim, eu não sou especialista em futebol, o Daniel é o cara, que ele sempre fala aí no programa de futebol da Copa. E vou dizer assim para vocês, eu não sei se eu estou certo naquilo que eu estou falando, nem quero estar, mas eu vou dizer para você, existem os jogadores estrelas, os influenciadores, aqueles que são os com milhões de seguidores, mas isso hoje acontece até com os atores de novelas, de filmes, de seja lá o que for. Até mesmo hoje, daqui a pouco vamos dizer assim, se você for para uma vaga de emprego, vão te perguntar se você tem tantos seguidores, porque já perguntam se a gente tem rede social. Mas é como se diz, não é Neymar sozinho que vai fazer as coisas. Lancelotti errou? Errou. Os jogadores erraram? Erraram. Mas eu vou dizer para você, até inclusive eu não vou me estender muito, porque eu quero falar sobre isso na nossa hora de pensar. Então, infelizmente, tanto Neymar quanto Cristiano Ronaldo, a Espanha eliminou Portugal nos acréscimos e encerra o sonho de Cristiano Ronaldo na Copa. E assim vai, gente. Eu vou dizer para vocês, quando você se dedica a alguma coisa, você tem que realmente entrar com tudo. Não é só dizer assim, eu tô na Copa, eu tô jogando, tá? Então me respeite. Eu tenho 5 estrelas, mas se esquecem o seguinte. Esse pessoal que joga, ou seja lá o que for, eles precisam entender um detalhe. O Brasil ganhou tradição porque tinha craques, porque tinha pessoas que sabiam
o tratamento que tinha que ter com a bola. Simples assim. Pois é, falando em tratamento com a bola, bora pro nossos clubes, né, criatura? Pois é, vamos embora que essa boca aí é grande, o negócio aqui já tá dizendo, bora, hora. E, gente, deixa eu ver aqui, né, o que é que tá acontecendo no esporte. O esporte perdeu pro Criciúma e aumenta jejum de vitórias já na estreia de Dalpozo. Fazer o quê, né? E Dalpozo teve aí também os seus primeiros contatos com o elenco e também, como se diz, né? Vamos voltar e vamos parar tudo e recomeçar. Assim se diz. Em relação aqui ao Santa Cruz, o técnico explica a preservação de Thiago Coelho e elogia o novo titular do clube. E o Náutico exerce a opção de compra em definitivo e do meia Dodô junto ao Coimbra. E pouco inspirado, o Náutico fica no empate com 6 gols contra o Juventude dos Aflitos. Então aí são as manchetes dos nossos clubes nesta terça-feira. Mas e assim, vamos pensar um pouquinho? Pois é, gente, é tão bom, né, quando a gente vê o Brasil. Vai, Brasil! 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 Inclusive, eu estava até vendo aqui agora que teve um restaurante, aliás, restaurantes registraram brigas no dia da eliminação do Brasil na Copa. Mas aí eu te pergunto, hoje eu vou falar de esporte, vou falar de Brasil, vou falar de Copa. A gente tem aquela mania, né, de alimentar expectativas. A gente fica tão eufórico que a gente se esquece de olhar para a realidade. Quando eu falei, por exemplo, acho que foi Brasil e Japão, alguma coisa do tipo assim, né? Eu estava conversando com Vera ao vivo e Vera fez: mas Xavier, você acha que é isso mesmo? Não, a gente tem que pensar positivo. Mas eu sempre tenho aquela cisma comigo de pensar na realidade. Será que eu estou preparado para passar por aquele rio ali? Não. Será que eu estou preparado para passar por aquela rua escura ali? Não. Será que eu tenho um suporte psicológico e físico para passar por aquilo ali? Por que o Brasil perdeu? Por que o Brasil foi eliminado? A soberba estava falando mais alto. O orgulho estava falando mais alto. Esqueceram de lembrar, de colocar no seu coração que existiram ali os craques que vestiram a camisa e realmente fizeram pelo país. Isso vai frustrar muita gente? Vai, né? Vai frustrar quem quer. Mas eu vou dizer para você, esse exemplo do Brasil, ele só serve para dizer para a gente que nós temos a necessidade de sempre olhar para as coisas com o pé no chão. Não é inventar o fantástico mundo de Bob e sempre achar que vai vencer, porque nós vivemos numa sociedade e uma realidade em que a gente precisa aprender com as vitórias e aprender com as lutas. E também com as perdas. Então eu espero que quando chegar 2030, o Brasil se lembre de Pelé, se lembre dos outros craques, e que realmente jogue bola, que realmente represente o Brasil. Foi até bom o Brasil não ter ganho o Hexa, sabe por quê? Porque tinha aí uma fábrica de cerveja que estava prometendo cerveja para todo mundo. Imagina se o Brasil tivesse levado o Hexa, né? Quantas pessoas iam sofrer com os pais tudo bêbado dentro de casa? Fica a lição. A gente pode alimentar expectativas, mas não pode deixar de pensar na realidade. Beleza? Vamos embora? Obrigado você que me ouviu, obrigado você que nos assistiu. Obrigado, muito obrigado. E amanhã a gente se fala.